Olá, para você que me assiste, a paz seja contigo. Hoje eu estou gravando esse vídeo aqui do Templo da Igreja de Deus em Contagem. Então, possivelmente, nós vamos sofrer algumas interferências de fora, barulho de carro e tudo mais. Mas isso, na verdade, é o que menos importa diante da grandeza que é o Evangelho, não é mesmo, meus irmãos? Então, eu gostaria de hoje fazer com você uma reflexão bíblica a respeito da humildade. E para isso eu gostaria de basearmos no texto do livro de Mateus, capítulo 5, versículo 3, que nos diz assim: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém, glórias a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Nós vivemos num tempo em que muitas pessoas acham importante a humildade, verdadeiramente ela é. Mas acontece que cada segmento da sociedade, cada grupo de pessoas, elas têm o seu conceito próprio, o seu conceito definido de humildade. E que necessariamente não é exatamente o conceito que a palavra de Deus nos ensina. Há pessoas que definem, por exemplo, uma pessoa muito calada, uma pessoa que fala pouco, uma pessoa que não expressa suas opiniões como uma pessoa humilde. Uma pessoa assim até é fácil de se conviver com ela, porque ela não te traz nenhum aborrecimento. Mas na verdade isso não é uma pessoa humilde. Isso é apenas uma pessoa introvertida. Ela vive voltada para dentro de si mesma. Ela às vezes não tem coragem de expressar aquilo que ela pensa e ela age assim. Às vezes também tem aquele tipo de pessoa que concorda com todo mundo, é uma pessoa muito agradável, que tudo que você fala para ela concorda, ela não te contraria. E aí algumas pessoas definem também essa pessoa como uma pessoa humilde. Mas na verdade isso não é ser humilde. Na verdade isso é não ter posicionamento, é uma pessoa que fica em cima do muro, é uma pessoa que quer agradar todo mundo. E quando nós procuramos agradar todo mundo, com toda certeza, infalivelmente, nós vamos desagradarmos a Deus. Então isso aí também não é ser humilde. Há também o conceito de humildade, que se criou aí, por exemplo. Às vezes você conhece uma pessoa que mora numa casa simples, uma casa até mesmo de chão batido, em que as coisas estão todas arrumadinhas no lugar ali, as panelas todas areadas, tudo bonitinho no lugarzinho, acertadinho, tudo certinho. E as pessoas vão e acham que aquele lugar ali fala que moram pessoas humildes. Não, na verdade ali também não moram pessoas humildes. As pessoas que moram ali podem até ser humildes, mas não quer dizer que necessariamente seja por causa disso. O que moram ali é pessoas de baixo poder aquisitivo, mas que são pessoas que sabem cuidar do meio que elas vivem. Elas sabem cuidar de si mesmas, para fazer com que aquele lugar que elas vivem seja um lugar agradável, seja um lugar limpo, um lugar até gostoso de se ficar. Mas isso não é humildade. Agora imagine essa mesma casa, ao invés de ser tudo arrumadinho, tudo certinho, ser o contrário. Ser um local totalmente bagunçado, você vê roupa espalhada para todo lado, as paredes tudo rabiscadas, vasilha suja, o chão com coisa de bar, lixo debaixo do sofá espalhado para todo lado. Aí, esse conceito aí de humildade, já não vão falar que eles são pessoas humildes, vão falar que são pessoas que não têm asseio, que são pessoas miseráveis. Então essa questão, essa visão de humildade que o mundo tem, ela é muito relativa, porque ela muitas vezes ela varia de acordo com a conveniência, de acordo com o querer do homem. Mas vamos analisar aqui dentro da palavra de Deus o que realmente é humildade, porque é isso que nos importa, A palavra de Deus, ela é a nossa única regra de fé e prática, e ela está acima de qualquer outro conceito humano. Mas biblicamente falando, ser humilde é você saber reconhecer o seu limite, você saber reconhecer as suas atitudes e poder corrigi-las. Reconhecer os seus erros e corrigi-los. Isso é ser humilde. Nós temos biblicamente um exemplo de humildade, nós podemos citar aqui o exemplo de Zaqueu. Jesus, quando chegou na casa de Zaqueu, e após Zaqueu ter ouvido, Zaqueu então tomou uma decisão. A partir de hoje eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém eu roubei, eu vou restituir 4 vezes mais
Aquilo dali foi uma atitude de humildade de Zaqueu. Ele reconheceu que estava errado, ele reconheceu que ele era um pecador, então ele corrigiu-se o seu erro, ele colocou a palavra de Deus acima do seu próprio querer, do seu próprio ponto de vista, da sua própria sabedoria. Né? Quando você corrige um erro que você cometeu, você está sendo humilde. Quando você pede perdão a alguém, você está sendo humilde. Quando você perdoa alguém, você está sendo humilde. Então a humildade, biblicamente falando, ela tem muito a ver com a capacidade que nós temos, né, de diminuir, né, de sermos menores, de voltarmos contra o nosso próprio eu. Isso é ser humilde. O que passa disso é religião. O que passa disso é preocupar com a aparência. Né? Às vezes a pessoa conhece uma pessoa que é uma pessoa extremamente educada, uma pessoa bem vestida, uma pessoa bacana, e fala de uma pessoa humilde. Mas às vezes o coração dessa pessoa é duro como um diamante. Ela não sabe perdoar, ela guarda mágoa, guarda rancor. A aparência é algo muito perigoso. O próprio profeta Samuel, ele passou por uma situação assim, quando foi na casa de Jessé, para poder ungir o futuro rei de Israel. Ele viu o irmão mais velho de Davi e pensou no seu coração, certamente estou diante do ungido do Senhor. E Deus então falou com ele, eu não sou como um homem que vê a aparência, eu vejo o coração, eu rejeito esse homem. Então nós devemos tomar muito cuidado com isso, para não sermos belos por fora, como sepulcros caiados, mas por dentro cheio de toda a imundícia. Infelizmente, é exatamente isso que esse mundo religioso nos apresenta. Eu quero convidar você a abandonar a religião e vir para o Evangelho de Cristo. Pense nisso. Você é humilde aos olhos de Deus? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.